Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Luísa, monitora de Biologia do cursinho Humanizar, e hoje nós vamos falar sobre os processos de obtenção de energia. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma breve revisão sobre os processos de obtenção de energia, que são a respiração celular, a fermentação, a fotossíntese e a quimiossíntese. As células dos organismos precisam de energia para poder sobreviver, ou seja, elas precisam de energia para poder desempenhar as funções vitais dessa célula. Nas células, essa energia está armazenada em uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. E como que as células conseguem produzir esse ATP? Conseguem produzir essa molécula de energia? A energia necessária para produzir o ATP é obtida através de dois processos, que é a respiração celular e a fermentação celular. A respiração celular, ela depende de oxigênio, portanto, ela é um processo aeróbico. Já a fermentação não depende de oxigênio, então ela é um processo anaeróbico. E para obter essa energia, as células precisam também de compostos orgânicos. E o principal composto orgânico necessário para a produção de ATP é a glicose. Nos seres heterótrofos, essa glicose é obtida através da alimentação. Já nos seres autótrofos, a glicose é obtida através da fotossíntese ou da quimiossíntese. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as características de cada um desses processos para a gente ver as diferenças entre eles. O primeiro que eu vou falar vai ser a respiração celular. Uma característica da respiração celular é que nesse processo ocorre a oxidação completa da glicose. Então, a célula vai utilizar totalmente daquela molécula de glicose para produzir o ATP. Outra característica é que a respiração celular, como eu já falei, é um processo aeróbico, então ela depende do gás oxigênio. Esse gás oxigênio funciona como um aceptor de elétrons, lá na última etapa da respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons. Além disso, a respiração celular é um processo que produz muita quantidade de ATP. Aproximadamente 36 moléculas de ATP são produzidas a partir de uma molécula de glicose. Outra característica é que a respiração celular ocorre tanto no citoplasma quanto na mitocôndria. A maior parte do processo ocorre na mitocôndria, mas no citoplasma ocorre a primeira fase dessa respiração celular, que é a glicólise, ou seja, a quebra da glicose. E além dessa primeira etapa, que é a glicólise, ocorre também o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória. A fermentação celular, ela também é um processo de obtenção de ATP, mas como eu já falei, esse é um processo anaeróbico, ou seja, ele ocorre sem a presença de oxigênio. Diferentemente da respiração celular, na fermentação ocorre a oxidação incompleta da glicose, então essa molécula não é totalmente oxidada. Mas assim como na respiração celular, na fermentação também ocorre a primeira quebra da glicose, que é a glicólise. Nessa quebra, a molécula de glicose, que tem 6 carbonos, é dividida em duas, formando 2 piruvatos, ou ácido pirúvico, que é uma molécula com 3 carbonos apenas. Como esse processo ocorre com a ausência de gás oxigênio, o aceptor final de elétrons vai ser um composto inorgânico. E ao contrário da respiração celular, a fermentação não produz tanto ATP. São produzidos ao final desse processo apenas 2 moléculas de ATP. Existem 3 tipos de fermentação: a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a fermentação acética. Essa divisão é feita devido ao produto final de cada uma da fermentação. E o processo de fermentação é realizado por algumas bactérias, fungos, anelídeos e moluscos. Mas também ele pode ocorrer nas células musculares humanas, por exemplo. Nas células musculares, eles ocorrem devido à atividade prolongada, que limita um pouco a quantidade de oxigênio presente naquela célula
e aí ela consegue fazer fermentação lática, ou seja, o produto final dessa fermentação é o ácido lático, que ocasiona as câimbras. Bom, agora que a gente já viu esses processos de obtenção de ATP, a gente vai ver como que os organismos autótrofos fazem para obter essa matéria orgânica para produzir o ATP. O primeiro deles é a fotossíntese. Como eu falei, é um processo autótrofo, ou seja, tem como resultado a produção de matéria orgânica, dos compostos orgânicos. A fotossíntese, então, transforma a energia luminosa em energia química, armazenando essa energia na molécula orgânica. Então, a fotossíntese ela só ocorre na presença de luz. Esse processo ele utiliza o CO2 e a água e tem como produto final a glicose, o gás oxigênio e água. Esse processo ocorre no cloroplasto, que é uma organela presente nas células dos seres vivos que fazem esse processo. Os organismos que fazem a fotossíntese são as plantas, as algas e as cianobactérias. E por fim, a gente tem a quimiossíntese, que é um processo parecido com a fotossíntese, pois o produto final é uma molécula orgânica, porém, a energia necessária para produzir essa molécula não vem da luz, vem de compostos inorgânicos. E quem realiza esse processo são algumas bactérias, como sulfobactérias e nitrobactérias. É importante a gente observar que esse processo de fotossíntese e de quimiossíntese é responsável pela síntese de matéria orgânica. E a partir disso que o organismo vai produzir o ATP. Então, as plantas, por exemplo, além de fazerem fotossíntese, elas também fazem respiração celular, utilizando a glicose que foi produzida lá na fotossíntese. Bom, esse aqui foi só um apanhado geral de algumas características de cada processo, mas é importante que vocês conheçam e entendam cada um desses processos, entendam como ocorre cada um dos processos. Então, eu sugiro que vocês se aprofundem em cada um deles para entender melhor como que acontece. Quando a gente fala de processos metabólicos, é interessante a gente fazer um esquema, um desenho à mão mesmo, mostrando todo esse processo. Isso ajuda a gente a entender cada etapa. Mas não é só copiar de algum desenho que a gente viu do livro, da internet, não. É importante a gente ir fazendo passo a passo e entendendo enquanto a gente faz isso. Então, além de fazer esse desenho, esse esquema, eu digo que vocês descreva cada um dos processos, o que ocorre, qual molécula se transforma em qual, para vocês realmente entenderem o que acontece. E aí na prova vai ficar muito mais fácil, independente do tipo de questão que cair. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. E se você for aluno do cursinho Humanizar, vocês também podem tirar as dúvidas com o monitor da sua turma durante a monitoria pelo WhatsApp. Bons estudos e até o próximo vídeo!